essa metodologia, né? Então, o que que é e para que serve essa metodologia? Antes de mais nada, ela é uma metodologia ágil. Muito se fala de que ela é isso, que ela é aquilo, mas para a gente, para o nosso objetivo aqui, para a gente entender, basicamente tem que só saber que é uma metodologia ágil. Ela serve para o propósito para a gente entregar coisas mais rápidas, seja gerenciamento de atividades, projetos, que seja. E qual que é o objetivo dela? Ao contrário que muita gente que é resistente à mudança fala que as coisas só fazem problemas e tal, mas não, os Scrum veio para realmente resolver problemas da gente, no nosso dia a dia. E onde que ela se aplica? Onde que a gente pode aplicar essa metodologia? Quando a gente está muito nichado aqui no esquema de desenvolvimento de software, a gente pensa que só pode ser aplicado a isso, né? Mas, na verdade, ela é uma metodologia universal. A gente pode aplicar a qualquer conceito, qualquer tipo de organização e atividade. Seja desenvolvimento de software na TI, seja na tua organização de tuas atividades de casa, por exemplo, ou no teu TCC. Te garanto que se tu aplicar isso no TCC de uma forma legal e com vontade, a quantidade de noites em desenvolvendo no madrugada vai diminuir. Quais são os elementos básicos dessa metodologia? A gente começa então pelo Scrum Board, que é uma maneira muito simplista do que a gente está vendo na imagem, onde a gente consegue controlar as atividades. A gente tem as histórias, que é onde vão ser desenvolvidas e documentadas as tasks, o que são as necessidades de cada atividade. A gente tem o backlog, que é onde a gente vai documentar e armazenar tudo que a gente tem que fazer, pensando no desenvolvimento de um projeto, né? Então, tudo que a gente tem que desenvolver nesse projeto, antes de começar o projeto, a gente documenta tudo e coloca num balde que a gente chama de backlog. Aí, desse backlog, vão surgindo depois as atividades e assim por diante. Resumindo o que a gente tem no Scrum Board, de maneira bem básica, a gente pode dividir em a fazer, fazendo e feito. Essa é a versão mais básica que a gente tem. Ela não se limita só a essas três colunas. A gente pode evoluir conforme a gente sentir a necessidade, mas de forma bem básica, esses três a gente controla. E os sprints? O que são os sprints? A gente define um período de entrega dessas tarefas que a gente define no board. Por exemplo, a gente pode definir sprints de 2 semanas. Então, o que quer dizer ao fim desse período? Ao fim desse período de 2 semanas que eu defini que é minha sprint, eu vou ter algo entregável para o cliente, ou para a pessoa testar, ou para a pessoa utilizar e testar e avaliar aquilo que foi entregue. E os dailies? O que são os dailies? Todo dia de manhã, essa metodologia prega que a gente deveria fazer uma reunião. Essa reunião deveria ser uma reunião em pé para realmente ser rápida, para não forçar a gente ficar se prolongando muito nela. E a ideia é a gente discutir cada membro daquela equipe, daquele projeto, a gente discute o que foi feito, o que a gente tem que fazer e quais são as dificuldades que a gente está encontrando. O objetivo disso é a gente, eventualmente, um ou outro elemento da equipe identificar algum problema que o outro já resolveu. Então, com isso, a gente consegue ter mais agilidade na resolução dos problemas. Quais são os princípios dessa metodologia? O principal princípio dela é que ela sempre a gente vai ver, quando a gente lê uma coisa sobre isso, é foco no valor. Sempre a gente tem que pensar, quando a gente pega uma atividade, uma task, qual o valor que isso está agregando ao projeto ou ao cliente. Isso ajuda a gente a não se desviar de outras coisas, de situações, que a gente, às vezes, quer ficar implementando muita coisa, detalhezinho aqui e lá, mas a gente esquece porque realmente dá valor para o cliente. 80 em 20. Alinhado a essa questão do foco e valor, existe uma métrica que estudaram, levantaram que 80% do valor de um sistema, de um projeto entregue para um cliente, está em 20% das funcionalidades. Ou seja, às vezes a gente perde muito tempo desenvolvendo todo o resto, todo um detalhe, alguma rotina extra que não vai agregar tanto no funcionamento primordial daquela função daquele sistema do cliente. Entregas incrementais. Isso vai de encontro com os sprints que eu comentei. A
A ideia é que a cada sprint que a gente conclua, a gente faça uma entrega. E essas entregas são as entregas incrementais. A gente vai incrementando o projeto até que conclui-se o projeto, a gente tem a última entrega. A gente não faz uma entrega só ao final de tudo. E por que a gente acredita que é uma metodologia ágil, que ela funciona tão bem? Porque, ao contrário de algumas outras ideias que são muito aversas a mudanças, o Scrum ele abraça essas mudanças. Porque, vamos pensar, no nosso dia a dia, nossa experiência que a gente tem, quando é que a gente pegou um projeto que nunca teve mudança? Possível, né? A gente nunca, pelo menos eu, nunca peguei um projeto que não teve mudança. Ou quando a gente negou essas mudanças, a gente sempre entregou, teve que refazer muita coisa. Então, na verdade, ele vai, ao contrário disso, ele aceita as mudanças, abraça as mudanças, porque elas são naturais e a gente tem que entender que isso faz parte do processo. Isso é favorecido por causa das entregas incrementais também. Então, de acordo com cada entrega, eu consigo identificar se eu tenho alguma mudança não ser feita e eu consigo corrigir esse curso do andamento do projeto ao longo do desenvolvimento dele, não só no final. Dividir para conquistar, né? Uma frase famosa. Que quer dizer assim, que a gente divide as equipes, divide os processos. Isso a gente consegue simplificar o que a gente tem que fazer e a gente consegue tornar isso mais rápido. Quando eu digo dividir, além da própria equipe, eu acho que tem que ser trabalhado com equipes enxutas nesse projeto, não é tipo pegar a equipe toda, 40 desenvolvedores, e fazer uma grande equipe de Scrum. Isso não vai funcionar. E também as histórias que a gente tem para desenvolver. Por exemplo, eu não citei um exemplo que é uma história, né? Mas, por exemplo, assim, pensando num projeto, vamos desenvolver um sistema de pizzaria. Uma das histórias do sistema de pizzaria seria, eu tenho que cadastrar um cliente, vamos supor, é uma história. Ela pode não se desenvolver em mais testes. Então, se aquela história, aquele cadastro for muito complexo, eu posso dividir em vários outros pedacinhos. Eu tenho que fazer, no caso do cliente, eu tenho que fazer consulta CEP. Pô, essa funcionalidade é complicada. Vou dividir uma outra task aqui, talvez um outro desenvolvedor pegue, ele implemente, a gente vai indo assim, dividindo, e isso tende a ser mais rápido e mais ágil. Prazos. Isso aqui é uma coisa que pega muito, porque a gente está acostumado muito a definir prazos antes de começar o projeto. Eu entendo, a gente precisa definir um prazo, um deadline para o cliente, mas os programas falam um pouquinho diferente quando é o submetido de prazos. A ideia é que a gente meça 1, 2, 3 sprints, ver quantas tasks, histórias a gente consegue entregar nesses sprints. Baseado nisso, a gente consegue saber mais ou menos qual é a velocidade dessa equipe. Vendo tudo que a gente tem que fazer o resto, a gente consegue mapear mais ou menos quantas sprints tem mais que entregar e aí surge a ideia no prazo. A gente consegue medir quanto que o projeto vai demorar para ser entregue baseado nisso. O que tem aqui que a gente precisa fazer para que isso realmente funcione, né? Não seja só uma metodologia dita aos ventos, né? Transparência. O que é muito importante que o Scrum prega é transparência. Ou seja, todos os processos que a gente faz tem que estar visível em algum lugar, não só para mim ou para minha equipe, para todo mundo que esteja no ambiente. Isso facilita a gente conseguir identificar, visualizar as coisas de forma mais rápida e mais concisa. A gente tem várias formas de fazer isso, tem virtual, tem física, colocando no quadro com post-its, o próprio quadro antes não mostrou. A gente tem esses quadros de vídeos aqui que a gente pode escrever, ou seja, não fica limitado a uma coisa específica, vai de acordo com a imaginação até de cada um. Né? Mas a ideia é sempre manter isso transparente. Apesar de que a metodologia fala que ele abraça mudança e é flexível, e ele mas para que a coisa funcionar mais ou menos certinho, a gente tem que conseguir manter o sprint. Quer dizer, com isso assim, começou a semana, a gente definiu que aquelas tasks, aquelas histórias vão ser feitas naquela sprint, naquela semana. A gente tem que tentar manter o máximo que aquilo vai ser respeitado, não vai ser possível outras coisas no meio ou retirado com prioridades que chegam no dia a dia, né? Ou pelo menos minimizar isso ao máximo, sabe? Vai ter que ficar, né? Dá para entender, sim, mas outra coisa que ajuda muito na questão do foco para manter a nossa atividade, o que me ajudou também muito, que eu tinha muito
era muito dispersa nesse sentido, é que a partir do momento que eu peguei uma atividade para fazer, eu movi ela para o a fazer, para o fazendo, eu me foco naquela atividade e eu não saio dela até concluir ela. Às vezes a gente pega, começa uma atividade, pô, isso aqui tá meio complicado, né? Vamos começar a fazer outra coisa que é mais fácil, não sei o quê, começa a misturar coisas, a gente começa a perder o foco e isso vai ao contrário do que a metodologia aplica. Muita gente fala que, pô, eu consigo fazer várias coisas nos meus tempos, eu sou multithread, não sei o quê. Mas a verdade é que a gente não é. A gente não fala que é multithread, a gente, na verdade, só delega atividades para uma para fazer outra. Isso não é muito bom a longo prazo. Se a gente conseguir se concentrar em uma atividade e só nela, a gente tende a cometer menos erros, entregar mais rápido e fazer o fluxo funcionar melhor. Quais são os papéis que existem no Scrum, né? No Scrum, de forma assim bem básica. Assim, existem outros, mas de forma bem básica, existe o Scrum Master, que é a pessoa que vai garantir ou fiscalizar ou monitorar que esse processo está sendo feito de forma correta, que estão acontecendo os deles, se o board está sendo realmente transparente, se está acontecendo, se os pins estão sendo respeitados. Não é uma pessoa que vai ser delegada para ficar monitorando essa questão. A gente tem o Product Owner, que é o cara que vai realmente definir no nosso projeto o que é prioridade, o que não é. Ele que vai verificar os aceites no final da sprint, verificar se está... Ele é o cara que a gente vai recorrer, por exemplo, pô, eu preciso fazer isso aqui ou isso aqui vai na frente, não vai, ele vai priorizar o backlog e vai dar o aceite no final depois, dizendo se aquilo está certo ou não está. Ele representaria a visão do cliente, vamos dizer assim. Ele seria como se fosse um cliente interno aqui. E a própria equipe que vai fazer o desenvolvimento ou o gerenciamento dessas atividades. Né? Esses são os papéis principais, existem outros intermediários, mas para a gente entender, para o nosso objetivo aqui, é o suficiente para a gente entender. Eu tinha falado antes do tamanho da equipe, né? São estudos da metodologia, né? Eles chegaram a um denominador que eles verificaram que entre 7 e 9 pessoas na equipe é o tamanho ideal. Mais que isso, eles começaram a observar que começou a se perder rendimento, porque a coisa foge um pouco do controle. Então, o ideal é que até, no máximo, estourando 9 pessoas, uma equipe daquele projeto. Se a equipe é muito grande, como é o nosso caso aqui, pode ter scrums e scrums. Daí E outra questão que é muito polêmica também nessa metodologia é que ele mexe um pouco com a hierarquia. Ele muda um pouco essa questão, dessa visão que a gente tem. Isso aqui a gente tem isso aqui, não? Tem. A gente muda um pouco essa visão que a gente está acostumado aqui, que quem está aqui embaixo só tem acesso a esse cara aqui só conversa com esse aqui, e ninguém... E acontece um telefone sem fio que a gente conhece, né? A ideia, ele sugere, ele colabora, a própria metodologia direciona para uma hierarquia mais colaborativa, em que todo mundo se comunica entre si e todas as experiências são trocadas, isso favorece o conhecimento, favorece a agilidade, você entrega mais rápido, fica mais satisfeito e a coisa começa a virar uma bola de neve no sentido positivo da coisa. O que a gente, aplicando tudo isso e tal, né, a gente sabe o que a gente quer, o que a gente procura evitar, né? Qual que é o objetivo que essa metodologia evita. A famosa figurinha quem não conhece, da analista de negócio, do projeto da árvore do balanço. Né? Então, o que o cliente pediu, né? Aqui com o analista desenhou, como que ele foi cobrado, etc. E que, na verdade, o cliente queria. Isso aqui nada mais é do que uma representação da brincadeira do telefone sem fio. Né? Com a transparência do Scrum, com a metodologia que favorece, ele tende a evitar que isso aqui ocorra, né? Que o cara lá da ponta não conversou com esse aqui, que não conversou com esse aqui, que não conversou com esse aqui, e acabou favorecendo um cenário nesse sentido. Então, essa famosa figurinha, a gente pretende sumir com ela com essa metodologia. Algumas observações. Assim como essa própria metodologia ela
ela prega a abraçar mudanças, etc., né? Isso quer dizer também, então, que a gente também não deve, se a gente quiser aplicar, né? A gente não deve pegar todos os princípios dela e aplicar ferro e fogo a ela. Ah, eu tenho que fazer o dele, eu tenho que fazer o Scrum Board, eu tenho que fazer essas coisas aqui. Não funciona normalmente assim. Se a gente pegar um elemento desse cara e aplicar no nosso dia a dia aos poucos, show de bola. Por exemplo, ali na minha bio eu tenho ali um quadrinho. Eu não uso o Scrum por completo. Eu faço só meu quadrinho ali, eu organizo minhas atividades por semana, o que eu quero entregar e tal. Eu tenho as 6 colunas fazendo e feito. Ah, legal. Eu adaptei o processo. Não quer dizer que a gente tem que usar o processo 100% do jeito que ele descreve que tem que ser feito. Eu gosto muito do físico, fazer os post-it e tal, mas isso não quer dizer que seja todo mundo acredite que tem que ser assim, né? O Richard, por exemplo, eu sei que ele prefere o virtual, porque tem a questão do gastar papel e tal. Aí é uma discussão, mas acho que cada equipe tem que entrar no consenso, que é melhor trabalhar, que a equipe acha melhor trabalhar. Existem várias ferramentas virtuais que ajudam a trabalhar com essa metodologia, com os boards e tal. Temos o Gira, temos o MindMaster, temos o Trello, temos, enfim, a questão de experimentar ver que funciona melhor para cada um. Assim como eu falei antes, a questão de se adaptar e ver que funciona melhor. Eu coloquei iniciativa porque às vezes a gente reclama, fica pensando muito que as coisas não acontecem e tal, mas as coisas não mudam por força de pensamento nosso, né? A gente às vezes tem que tomar alguma iniciativa, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. Então, nada vai funcionar, inclusive, muito inclusive, na verdade, nessa metodologia, se a gente não tomar alguma iniciativa, mostrar algum tipo de expressão. E a metodologia ela não é mágica, ela não vai fazer mágica com você, não é porque a gente vai aplicar isso que a gente vai ter o dobro na metade do tempo, realmente, como era no subtítulo ali, né? Ela é um guia. A gente não precisa aplicar tudo, a gente pode pegar alimentos e a gente vai experimentando aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Não tem que... A gente faz o negócio, a gente culpa o processo, mas na verdade a gente não está... Né, a gente está esperando demais o negócio, que as coisas têm que ser sozinhas. Quanto tempo eu tenho, né? 10 minutos. Quanto tu quiser. Aí tem a turma, né? Então eu separei, se alguém se interessar em ler sobre a metodologia, estudar sobre o assunto, eu recomendo muito, mas muito mesmo, esse livro do Jeff Stillman. Ele é cofundador do Scrum. É um livro bem atemporal, ele é muitíssimo interessante, a leitura dele é bem agradável. Ele passa da história desde quando não existia metodologia ágil, desde quando as empresas só aplicavam waterfall e outras metodologias clássicas que a gente conhece, né? E todos os problemas que foi encontrando e resolvendo, solucionando. Tem muito material bacana, muito história interessante, de empresas que a gente conhece, famosas. Recomendo bastante. Tem lá os nossos livros, tem para Kindle também, etc. Muito sobre o livro, né? E outra, se não quiser ler, se quiser ler também, se aprofundar mais, existe um curso na Udemy, entre muitos que existem, acredito, sobre Scrum, né? Mas esse aqui eu fiz, eu achei muito interessante. Certificação Scrum Master, para quem quiser fazer algum tipo de certificação em Scrum, ele tem separado tudo por módulos. Se quiser fazer só a certificação X, ele tem que falar direto no curso, faz aquela certificação, aquele cursinho voltado para aquela certificação. Ele tem um questionário para ir treinando e tal. É muito bom, recomendo também. E para quem quiser tirar alguma certificação, não quiser gastar dinheiro nenhum, tem esse Scrum Study, que é se tu jogar no Google scrumstudy.org, vai achar esse site, é muito fácil. E tem esse primeiro certificado aqui que eles oferecem, o Fundamentals, que é grátis. É em inglês, mas eu acho que não é difícil lá, de virar. Faz lá, faz um pouquinho, faz a provinha, sai com um certificadozinho legal, que é um por aí, que agrega um conhecimento. Acho que é conforme ele vira Para quem quiser procurar aqui na face, no e-mail, quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, acho legal também para compartilhar informação e conhecimento, eu acho uma rede bem legal. Daí o QR Code vai apontar para
esse link do LinkedIn. Pessoal, mais ou menos era isso. Era só uma introdução mesmo. A ideia era provocar a vontade de correr atrás e ver sobre o conteúdo, né? E fico aberto a perguntas se alguém quiser, ou se quer adicionar alguma informação. O que acontece se o cara não entregar, fazer tarefa no sprint dele? O que acontece se o cara não terminar a tarefa no sprint? Fica do próximo? Volta para a A ideia é que isso não aconteça. Se acontecer, a gente tem que... A ideia é que a gente não pare, né? Mas a gente avalie por que isso aconteceu. Normalmente isso acontece porque a gente não mediu a tarefa no tamanho certo. Eu até esqueci de comentar. Quando a gente define uma tese, uma história, a gente define o tamanho dela. E tem várias métricas para a gente definir o tamanho. Atualmente, estou no PMG, que é o nosso mecanismo, né? Pequeno, médio, grande. Mas tem os números de Fibonacci, também não é pega e fogo, tem que ser aplicado assim, essa métrica. Né? Mas o ideal é a gente conseguir, de alguma forma, mensurar o tamanho da testa. Se a gente definir uma testa, uma grande, cabe no sprint, a gente vai a cada sprint aprendendo, a equipe vai aprendendo. Não quer ter quem ela tem que caber nessa sprint. Se ela não couber, porque ela deveria ou a sprint ser maior, ou a gente deveria ter separado mais testes dessa atividade que é muito grande. Geralmente, pela carga das tarefas que tem nesse sprint, você costuma deixar uma gordurinha também para adaptar esse tempo. Sim, E não botar muita tarefa de alta complexidade que a gente vai fazer. Sei lá, tem 240 horas de sprint, não vai botar 3 tarefas que consumem essas 240 horas. Coloca 1, 2 no máximo, e essas coisas menores que você sabe que vai garantir o tempo. Exatamente. E a cada sprint ajustando esse gap. Mas se no final do sprint tinha uma funcionalidade que tinha que sair, isso ia ser entregue para o cliente e ela não saiu. Aí sai o sprint, sai a versão do cliente sem a funcionalidade, ou já é criado. Aí, isso acho que vai de acordo com cada ambiente, cada cenário, né? Cada caso. Mas sim, a gente considera os sprints, esse é muito importante ser aquela sprint. Não é o ideal, não é o que a gente busca, né? A gente tem que aprender sempre a ideia é a gente aprender alguma coisa com isso. Porque a gente é meio apocalíptico, né? Esse elemento sim. Mas a ideia é não dizer que isso não vai acontecer. Mas quando acontecer, entender por que aquilo aconteceu, o que poderia ser feito para que isso acontecesse, e no sprint seguinte, aquele processo ser adaptado. Inclusive na definição dessas tarefas de maior complexidade. Né? O que acontece é que não fica uma pessoa responsável por fazer. Tipo, é comum acontecer a reunião no início desse sprint vai ter que ser essa tarefa que é complicada, que é maior. Então junta mais pessoas para fazer definição e todo mundo pensa, não conseguir passar só por um cara. Sim, senão acho que tem os papéis ali do Scrum Master. Parece gente, mas também desempenha esses papéis juntos. Pode ser também. Pode ser também. E entra separado com operações. Assim, surge com a ideia que fosse separado, né? Principalmente o PO. Eu acho que o funcionário se fosse separado. Mas pode ser até uma mesma pessoa. Ideal que não tivesse pessoas do que. Por exemplo, Flávio. E tu acha, galera, que precisa de uma adaptar isso para a nossa realidade? Ela está oferecendo currículo para uma pequena. Estender muitos. A empresa pode deixar outra pessoa Uma coisa muito. No dia a dia a gente já vai ter esse compartilhamento. A gente já vai seguir muitas das coisas. Vocês fazem a dele sem querer já. Vocês vão pegar um café, na hora do café você já estão comentando, na verdade. Também natural. O que eu faria se tivesse uma equipe de pessoas é fazer um quadro. Né? Porque às vezes a gente dá uma esticada na cadeira, olha assim, a gente olha para o quadro, aí vem nos pensamentos, vem as coisas, sabe? Tipo, a gente sabe o que está fazendo e tal, não precisa ter que correr atrás de abrir alguma outra coisa, sabe? Mesmo sendo equipe pequena e tão junto, trabalhando, ainda acho que o board ali, acho que agregaria bastante. o máximo seria 9 pessoas limitadas. Essa é a ideal. De 4 vezes, Tem que ver uma professora
assim, de alguém que vai analisar contigo. Não lembro se tinha sobre alguma informação sobre o tamanho ideal, assim, né? Eles falam de 7 pessoas, assim, faz muita equipe. Para depois ele sair do papel. Exatamente o ideal. Eu vejo muito gente com 7 pessoas, pelo menos, assim, muito hoje. Até porque quando passa muito disso, vai fazer uma reunião diária, um negócio assim, muita gente fala. É tipo uma pessoa consumindo o tempo de muitas e assim vai. Primeiro que falou já tá boiando quando você falou. Tem uma coisa dentro da estrutura disso. É legal, para as pessoas. Eu já fiz com boards que uma coluna dessa era o corrigidor. Então, tipo, fazendo, em vez de antes mover pro peito, ele faz por corrigidor. O nosso duro era falar esse mesmo. Que é a questão do tempo, prazo de entrega para o cliente. A gente não vai conseguir chegar para o cliente, solicitou uma lanchonete. Sim. Não vou conseguir chegar para o cliente e falar, a gente vai levar 5 meses. Como que é essa questão? Primeiro teria que ter uma semana, 2 semanas, para entender como está conhecendo o time, como está a integração entre eles, para depois passar um prazo para o cliente. No mundo perfeito, sim. Aí a gente sabe que é assim. O que acontece? A gente é passando um prazo e a gente tem que trabalhar dentro do prazo. Que normalmente acontece. Você não lanchonete. Pô, lá, levantou, isso aqui, montou todas as histórias, montou tudo que tem que ser feito. Eu tenho 5 meses, já fechado o prazo. Normalmente vem do comercial assim, prazo fechado. Cara, vamos montar a parada, vamos montando, e daí a gente faz o nosso prazo interno. Se aqui estourar 5 meses, é o foco no valor. Então a gente vai entregar o que tem mais valor. Vamos ter que negociar algumas testes, algumas histórias para deixar para depois. Aqui é o lance da prioridade. Sim. Vai fazendo tempo prioridade. Exatamente. Se tu entregar, de forma geral, de uma média, se tu entregar 20% daquilo lá, cara, vai você 80%. É muito difícil adaptar isso para em companhias mais antigas e que não tem metodologia ágil. Como é que tu faz, né, por exemplo, a gente está aplicando aqui, né? Não sei como é que é a profissão. Mas, por exemplo, chega aquele... Alguém te liga com um problema que tu vai ter que resolver, que a gente para tudo para resolver. Como é que Eu tu tenho uma faz? gordura. Eu separo nas atividades. Mas tu para assim, não, isso aqui dá para mim resolver amanhã, tu bota uma post-it, deixa ali para fazer, continua no foco. Sim. Inclusive, depois de sair da namorada ali, eu tenho vários post-its que eu coloquei hoje ou ontem. Entendeu? Se eu posso, tem que fazer isso, tem que eu só coloco um lembrete, sabe? Para não perder o foco de hoje. Exatamente. Ou daquela atividade, mas eu sei que é verdade, porque eu sou uma equipe de uma pessoa só, eu sei que eu mesmo priorizo as coisas. Então, eu vou sair daqui, eu quando chego segunda-feira, antes de começar o dia, eu pego um post-it, eu tiro tudo que estava feito, eu jogo no lixo e começo a montar tudo que tem importante nos planos de semana. Monto o que eu li, anoto, deixo no meu a fazer ali e deixo um espaço, pequeno espaço. As coisas vão surgindo, eu vou adaptando. Mas aquilo que o core, que o mais importante que eu defini, eu tendo a entregar no prazo. Eu acho que deu. Acabou. Se mais alguém tiver mais perguntas, por favor, me procure depois para daqui, que eu estou feliz em conversar. A gente vai disponibilizar o vídeo e o documento que tá. A gente provavelmente vai ser no TRN. A ligação fica cortando. E a gente faz de teste, tá? A gente está experimentando, está vendo que dá certo, não dá. E o que a gente precisa também é feedback de vocês. Então, achei muito pouco tempo. Queria discutir mais. Achei que foi muito tempo de palestra, porque a gente pergunta, entende? Vão dando feedback para a gente ir evoluindo. Eu gostaria muito que fosse uma turma só, que eu acho que a integração seria melhor. Só que tem uma questão de limitação de espaço muito séria. Então, a gente ficou limitado nessa questão. E que vai ser uma limitação por um bom tempo. E participem. Beleza? Valeu. Obrigado.
Acho que eu posso tirar o zoom. Não se gravou. Ainda tá gravando, né? Pode tirar. Vai gravar tudo.